Quer saber como superar os bloqueios mentais durante uma apresentação? Fica aqui comigo que hoje a aula é exatamente sobre isso. Eu sou a Giza Berto, professora de comunicação e oratória aqui no Clube da Fala, fonoaudióloga e especialista em voz, atuando há mais de 10 anos. Estou aqui com você porque eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é estar apresentando e naquele momento dá um branco, um bloqueio mental e a gente fica desesperado e simplesmente trava, às vezes pede, desculpa, só um minutinho. Gente, tô nervosa. Isso acontece ou não acontece? Hoje nós vamos aprender a como superar esses bloqueios mentais durante uma apresentação. Qualquer um de nós pode ter a sua produtividade diminuída devido a fatores externos e fatores externos. No mundo cada vez mais competitivo, isso tem acontecido, porque nós estamos em constante pressão. É comum apresentarmos bloqueios mentais que impedem a gente de executar uma tarefa de forma bem eficiente, de forma correta. Especialmente em situações que demandam algum tipo de exposição da figura, vamos dizer assim. Esses bloqueios são ainda mais persistentes quando você tem esse nível de exposição. O medo, a perda da confiança e a síndrome do impostor podem ser uma ameaça para você, para mim, para todos nós. E essa ameaça é exatamente no seu merecido progresso. Então, preste atenção nisso. Esses bloqueios mentais, eles provêm muitas vezes da adrenalina e do cortisol, que são hormônios que inundam o nosso corpo durante situações ameaçadoras ou de alta tensão. Isso explica a Regine Muradian, que é doutorada em psicologia e especialista em ansiedade na performance. Esses hormônios podem desencadear a reação de lutar, na verdade, lutar ou fugir do corpo. O resultado é uma série de sintomas que são sintomas físicos, como o aumento da frequência cardíaca, a sensação de peito apertado, a boca seca, às vezes gagueira, mãos suadas, sensação de paralisia, chamada frequentemente como uma sensação de sufoco. Contudo, segundo os estudos, evitar esses bloqueios é algo totalmente possível. A gente já identificou o que acontece, mas é possível mudar. É possível nós trabalharmos ou minimizarmos esses sinais. Nós, aqui do Clube da Fala, sabemos como te preparar, como resolver isso, te preparar para enfrentar esses tipos de situações e eu apresentarei aqui 3 dicas que vão te ajudar neste processo, que é um processo desafiador. E a primeira dica é aplicar a respiração Rui-Marra, esse neurocientista e pesquisador da UFRJ. Ele estuda a relação entre o cérebro e o coração. E esses estudos indicam que a respiração adequada pode reduzir imediatamente, eu disse imediatamente, gente, os hormônios do estresse e, ao mesmo tempo, melhorar a sensação e o controle emocional, a sensação do bem-estar vem. Marra, ele desenvolveu essa técnica de respiração com ênfase na expiração. Ao contrário do que as nossas mães diziam, ou avós diziam, respira fundo, menino. É ou não é? Você já ouviu isso? Respira fundo, menino. Calma, respira fundo. Que é a expiração. E não, o Rui-Marra traz com dados concretos que é através da expiração que nós equilibramos as nossas emoções.
contrariando totalmente aquela ideia, essa ideia que eu acabei de dizer, antiga, que era através da inspiração que traria serenidade. E como é essa técnica? Você pode utilizar 3 por 7. Ou seja, quando eu inspiro, é o tempo menor. É o tempo de 3 segundos. A barriga infla. Respiração diafragmática, tá bom? Evita subir isso aqui, ó. O peito, que a gente chama, os ombros, que a gente fala peito de pombo. Não, a gente vai usar só o diafragma. Coloca a mão para te ajudar. Puxa o ar em 3 segundos e solta em 7. Você pode fazer isso pelo menos 5 vezes. Se você tem uma apresentação, você faz isso antes. Mas é ideal que você pratique pelo menos uma vez por dia. Faça essa respiração, trazendo tranquilidade. É uma sensação de clareza, uma sensação boa, de tranquilidade mesmo que eu acabei de dizer. Você se sente bem quando você faz a respiração Rui Marra. Essa é a minha primeira dica para você. Segunda dica é o acesso à memória estrela, ao pensamento positivo. Consiste em você trazer à sua memória lembranças que remetem a momentos felizes, a momentos de prazer, de alegria, de satisfação. Você já ouviu aquela máxima, você é o que você pensa? Muitas vezes nós ficamos pensando coisas negativas. Ai, não vai dar certo. Ah, vai estar tudo errado. Ah, vai ser uma droga. Meu Deus, eu vou me ferrar. Eu vou passar vergonha. Você fica trazendo essas coisas na sua mente antes da apresentação. Mas você deve utilizar essa técnica riquíssima, que é a técnica da memória estrela. Marty Seligman, também um psicólogo americano, ele escreve sobre isso. Você pode procurar aí e desenvolver melhor essa técnica, mas traga à memória o que te dá esperança, o que te dá alegria. Sim, gente, é verdade essa máxima de que o que você pensa é o que você é. Por isso, todas as suas ações, elas procedem do seu pensamento. Seus pensamentos internos sempre refletirão as circunstâncias externas, porque as mudanças autogeradas em sua vida são sempre precedidas por mudanças na maneira como você pensa sobre alguma coisa. Todo pensamento libera substâncias químicas. Eu vou repetir para você entender. Todo pensamento libera reações ou libera substâncias químicas. Pensamentos negativos, efetivamente, sugam a sua força, a força do seu cérebro, desencadeando e enfraquecendo o seu poder criacional, a sua criatividade. Isso é muito perigoso, pois se este processo for muito longo, pode afetar fisiologicamente as suas estruturas cerebrais, a ponto de diminuir a sua capacidade de funcionamento. Olha como é sério ser pessimista. Aquela coisa do vida, céus, azar, aquela pessoa que só vive reclamando, só vive trazendo pensamentos negativos sobre ela. Por outro lado, pensamentos positivos, felizes, esperançosos, otimistas, alegres, aumentam hormônios bons e diminuem o cortisol. E aí ele começa a produzir serotonina, dopamina, cria essa sensação de bem-estar. Isso ajuda você. Isso ajuda o seu cérebro a funcionar na capacidade máxima. Pensamentos felizes e positivos, em geral, apoiam o crescimento do cérebro. Não é só nesse momento de apresentação, não, mas é de uma maneira geral. Bem como ele ajuda em gerar e reforçar para que você tenha novas sinapses, especialmente o seu córtex pré-frontal. PFC, conhecido, é uma sigla em inglês, o seu córtex pré-frontal, que serve como centro de integração de todas as suas funções cérebro-mente. Cérebro-mente, o seu córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal que controla suas respostas emocionais por meio de conexões, de sistemas límbico profundo.
Ele fornece a você a capacidade de se concentrar em tudo que você escolher e de obter uma visão geral dos seus processos de pensamento. Você tem mais clareza, organização de pensamento, para não dar aquele bloqueio na hora de uma apresentação. Que tipo de apresentação você faz? Comenta aí para mim. Você abre um meeting? Você abre uma reunião importante? Ou você faz palestras? Você é um orador? Ou no seu trabalho você é responsável como um mestre de cerimônias a abrir um evento? Me diz aqui qual é a sua demanda de fala, que você tem que ser professor, você dá aula, nível superior ou não. Me conta aqui qual é a sua demanda de fala. E se geralmente acontece com você esses bloqueios mentais. Eu quero saber e quero conversar com você sobre isso. Bom, o córtex pré-frontal, quando ele é ativado dessa maneira, ele fornece a você essa capacidade de se concentrar, como eu disse. E ele é uma parte do seu cérebro, claro, do nosso cérebro, que pode controlar as nossas emoções. Olha como é sério. Trazer memória estrela, pensamento positivo. Porque quando você faz isso, você ativa esse ponto específico do PFC. E aí, esses comportamentos que são gerados através desse pensamento vão te ajudar. Te ajuda a se concentrar em qualquer objetivo que você decida prosseguir ou persistir ou perseguir. Qualquer objetivo que você tenha. Os neurocientistas descobriram isso, eu já citei aqui alguns deles, que as pessoas que têm uma disposição mais alegre, uma atitude mais propensa ao otimismo, geralmente apresentam maior atividade no córtex pré-frontal esquerdo. Por isso que trazer a sua mente, pensamentos positivos é tão importante. Pesquisas mais recentes, inclusive, mostraram que a atividade mental repetitiva e focada pode afetar mudanças na estrutura da fiação e as capacidades do seu cérebro. Lembrem-se, pensamento nos definem. Qual é a sua memória estrela? A minha pode ser até banal para você, ou vice-versa, mas é um pensamento que te alegra. Foi o nascimento do seu filho, do seu sobrinho? Foi quando você conseguiu a sua CNH? Que é o meu caso, a minha CNH é uma memória estrela para mim, porque eu já havia reprovado antes e era algo que eu queria muito e fazia parte dos meus sonhos, das minhas metas. Quando eu consegui, me trouxe muita alegria. Toda vez que eu falo, eu me alegro, eu me emociono em lembrar disso. Tem que ser uma memória assim. Mas não precisa ser exatamente uma situação. Pode ser um ambiente, uma paisagem, a praia, a floresta, a cachoeira. Algo que te traga paz, que você... Enquanto faz aquela respiração que eu disse anteriormente, você aplica junto a memória estrela. Vamos lá. Elimine a síndrome do impostor. Já ouviu falar na síndrome do impostor? Me conta aí se você já ouviu falar. Refere-se a um padrão psicológico onde o indivíduo duvida das suas próprias realizações, ele tem medo de ser persistente, de ser exposto, ele tem medo que as pessoas o vejam como uma fraude. Esta síndrome está associada às pessoas que alcançam sucesso em suas respectivas áreas, mas não se sentem confortáveis ou merecedoras. É como se ela puxasse o tapete. Sabe aquela pessoa que fica se autoflagelando? Que tem um chicote na mão que não é para o outro, é um chicote para ela mesma, que ela fica se batendo com aquele chicote? Estou falando com alguém aí? Estou falando com alguém que age assim? Gente, quem nunca agiu assim? Quantas vezes eu agi assim? Eu só não sabia nomear. Eu só não sabia que isso é síndrome do impostor. E isso precisa ser eliminado da sua vida e da minha vida, das nossas vidas. A gente não pode ter mais isso. Atrapalha demais. É como se a gente não se sentisse merecedor nunca das nossas próprias conquistas. Ah, eu passei na faculdade, no mestrado, no doutorado. Ah, mas eu não merecia porque tinha um outro lá. Sabe? Você é merecedor? Sim. Os indivíduos que sofrem com essa síndrome frequentemente atribuem o seu sucesso a fatores externos, nunca a ele mesmo.
como sorte. Ah, mas também você me ajudou, uma ajuda de alguém. Ah, você me ajudou, João, muito obrigada. Foi porque você, se você não estivesse aqui, eu não teria conseguido. Em vez de atribuir as suas próprias habilidades ou o seu próprio esforço. Claro, a gente tem que falar que o outro ajudou, que teve situações externas que ajudaram, mas não foi só isso. A questão não é só essa. Psicologicamente, a síndrome do impostor pode estar relacionada a fatores como a dinâmica familiar na infância, traços de personalidade, a forma como o sucesso e a competência são percebidos individualmente. Pode levar sentimentos de ansiedade, estresse e, em alguns casos, depressão. Atenção, cuidado, lime a síndrome do impostor da sua vida. Os sintomas mais comuns da síndrome do impostor são dúvidas persistentes sobre a competência, sua habilidade. Vai dando um check. Será que eu tenho isso? Dá um check. Atribuição de sucesso a fatores externos, como eu já citei. Dá um check. Você tem isso? Pessoas que tendem sempre a depender do seu sucesso a situações externas, a fatores como sorte, foi coincidência, foi obra do acaso, sem considerar a sua própria contribuição e seu próprio esforço. Medo de ser exposto como uma fraude, temor constante que as pessoas descubram que você não é tão inteligente assim, que você não é tão bom assim, que você não é tão competente assim. Medo de ser exposto como uma fraude. Autossabotagem, procrastinação. Quem nunca me fala? Agiu assim com você mesmo? Quantas vezes eu fiz isso comigo mesma? Quantas vezes eu fiz isso comigo mesma? Eu precisei eliminar a síndrome do impostor e de vez em quando algum desses sintomas ainda aparecem e a gente tem que tirar ele na hora. Porque olha só, procrastinar ou se autossabotar para evitar que outras pessoas avaliem o seu desempenho. Na verdade, você está reforçando o ciclo de medo e de dúvida. Quando você se autossabota ou quando você procrastina. 5, vê se você tem perfeccionismo. Tem muita gente que utiliza o perfeccionismo como se fosse uma qualidade. E não é. É um ponto de melhoria. Padrão de estabelecer sempre padrões irrealisticamente altos para si mesmo e sentir-se decepcionado, considerar-se fracassado. Tudo isso por conta do perfeccionismo. Quando você quando você mesmo não alcança esses padrões tão altos, certo? 6, sensação de não pertencimento. Quem sabe o que é isso? Nem todo mundo conhece esse conceito. É uma sensação persistente de que não pertence ao grupo ou ambiente em que estão, especialmente em contextos acadêmicos ou profissionais de alto desempenho. 7, reação exagerada a críticas ou a feedback de melhoria. Quem sai chorando na sala no feedback de melhoria, sai estressadíssima. Ai, meu Deus, eu vou perder meu emprego. Ai, agora a pessoa falou que eu sou isso, ela só quer te ajudar. Se ela está te dizendo o que precisa ser melhorado, é porque ela conta com você. É porque ela precisa de você e porque ela quer o seu melhor. Porque se ela não quisesse, ela já teria te mandado embora. Ou ela já teria cortado relações com você, se for nas relações pessoais. O feedback de melhoria é para você melhorar mesmo. Aprenda a receber críticas. Não tenha essa ocorrência. Toda vez que te dão algum feedback, você reage de forma extremamente emocional. Essas pessoas recebem como sendo uma notificação das suas próprias dúvidas internas. Ela sempre associa aquelas dúvidas internas que ela tem. 8, estresse e ansiedade, preocupações contínuas o tempo todo, aquele desespero, aquela angústia que a pessoa tem, sabe, sobre não atender às expectativas. E isso pode levar a altos níveis, novamente, de estresse
e ansiedades. Dificuldade em aceitar e celebrar o seu sucesso. Foi promovido. A pessoa, você foi promovido. Até que demorou muito, né? Você não consegue celebrar. Eu citei aqui quando eu passei na CNH, que é a minha memória estrela. Sabe, consegui a CNH. Até que enfim, também já tinha reprovado 2 vezes. Não, consegui a CNH, que bom é se alegrar. Mesmo quando alcançam um sucesso, esses indivíduos podem ter dificuldade de aceitar e celebrar uma conquista. Muitas vezes, quando celebra, ainda minimiza esse momento que é um momento de celebração, que é um momento de alegria. Identificou algum desses sintomas? Eu falei de 9 sintomas da síndrome do impostor. Você identificou? Agora, vamos ver como nós podemos atenuar esses sintomas. É necessário você tomar algumas medidas. Tomar medidas. Até bati no microfone. Tomar medidas. Acorda aí, porque você precisa resolver isso. E como? A primeira coisa é você identificar as suas qualidades. 2, autoempatia. E 3, ter uma rede de apoio. Identifique as suas qualidades. Quando eu digo identifique, pegue um papel, uma caneta e escreva. Porque escrever é terapêutico, viu? Aí uma dica já para você. Escrever é terapêutico. Verbalize, fale, falar é terapêutico. Precisa ser feito de uma maneira prática. Leia em voz alta, fale com um amigo, fale com um familiar. Estou passando por um processo, olha aqui, eu identifiquei alguma das minhas qualidades. Elas são, você precisa pelo menos fazer uma lista com 10 qualidades. 10, pelo menos. Eu sei que é difícil. Toda vez que eu falo com os meus alunos aqui, escreve uma lista aí de qualidade. Eu estou com eles na sala, escreve agora aí. Eles ficam na primeira. Ele, tem certeza? Não é de melhoria, não? Porque se for um ponto de melhoria, se for um feedback para eu poder desenvolver, eu sei. A pessoa sabe listar, mas quando é de qualidade, não. Presta atenção nisso. Autoempatia. Muito comum termos um olhar de misericórdia para o outro e de cobrança para nós mesmos. A gente tem um olhar para o outro de misericórdia e de extrema cobrança ou de cobrança excessiva para nós mesmos. Por isso, esse exercício da autoempatia exige uma compreensão em relação às suas próprias atitudes ou desempenhos. Quando você faz isso, você entende o quanto é fundamental. É uma parte fundamental neste processo para eliminar os sintomas dessa síndrome desgraçada que é a síndrome do impostor. 3, rede de apoio. A criação de ambientes de apoio, tanto no trabalho como na vida pessoal, só traz benefícios. E é fundamental. Ambientes que promovem a aprendizagem contínua, a colaboração, o reconhecimento de resultados, podem ajudar a diminuir, a mitigar os sentimentos de inadequação. A troca de experiências com os outros que também enfrentam sentimentos semelhantes aos seus pode fornecer uma sensação de validação e compreensão mútua. Sempre quando você tem uma rede que você consegue identificar que o outro também tem o seu problema, você melhora e o outro também. É o que a gente faz aqui no Clube da Fala. Porque a aula em grupo, quando você está ali no grupo, que você... ele também tem medo na hora de falar. Ele também gagueja. Fulano também tem um monte de vícios de linguagem. E o outro também tem uma situação assim. Quando você está nesse grupo, você melhora. Não é assim? Por exemplo, a reunião de Alcoólicos Anônimos. Estão todos ali com o mesmo problema. E por terem o mesmo problema, por estarem com o mesmo problema, eles se autoajudam, se tornam uma rede de apoio. Saiba que existem muitas pessoas pensando ou que já passaram por situações assim, por pensamentos assim, que estão passando por situações como você, ou como eu também já passei.
E quando eu identifico que elas já passaram por isso, um pode ajudar o outro. Essas experiências, as experiências delas podem te ajudar demais nesse processo. E aí? Se identificaram? Curtiram o conteúdo? Então faz o seguinte, curte, comente aqui embaixo que eu quero ter uma troca com você. É muito importante para nós do Clube da Fala, para mim, receber o seu feedback. Tchau!